O que estou vendo, varões entrando neste lugar. Quem pode ver o céu se abrindo, anjos descendo pra operar. Quem pode ver o movimento acontecendo na multidão, anjos quebrando laços de morte, nos dando sorte, trazendo unção. Quem pode ver o enfermeiro com a bandeja em sua mão, tirando câncer, limpando sangue, Deus garantindo vitória então. Aleluia! Quem pode ver a personagem com envelopes pra entregar ao crente humilde que está descendo e trabalhando pra Jeová? Chegou o dia da alegria, irmão, sorria, contigo está um anjo forte te abençoando, abrindo as portas, tu vais entrar. Quem pode ver esta vitória e quem dá glória vai receber. Olha esse vento se acalmando, Deus ordenando com seu poder. Olha esse vento se acalmando, Deus ordenando com seu poder. Não há vento que resista à ordem do Senhor. É hoje que a tua vitória chega. Glorifique o nome do Santo Deus para todo sempre. Amém. Olá, irmãos. Estou aqui para trazer uma mensagem nesse dia, uma mensagem que possa nos fortalecer, que possa nos dar direção, que possa nos dar sabedoria nesse momento que a gente está vivendo, né? Que o Senhor possa falar conosco nesse dia. E a mensagem de hoje está lá em Marcos 4, 35, 41. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levavam assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tens fé? E eles, possuídos de grande temor, diz uns aos outros: quem é este que até o vento, o mar obedece? E o tema da mensagem de hoje é crer para vencer, né? Então a palavra vem falar para nós nesse dia que a gente precisa crer para vencer.
No final do dia, Jesus deu uma ordem aos discípulos: passemos para o outro lado. E os discípulos obedeceram. Assim tem que ser conosco. Precisamos obedecer a palavra. Então, quando Jesus falou para aqueles discípulos: passamos para o outro lado, eles obedeceram Jesus. E quando Jesus fala algo para nós, para nossas vidas, para nos ajudar, a gente precisa obedecer na palavra. Os discípulos entraram no barco. Podemos aprender algo neste versículo. O barco representa a nossa vida. A ordem de Jesus era passar para o outro lado, que representa a nossa missão, de obedecer ao chamado do Senhor e chegar ao outro lado, ir até o fim. De combater um bom combate e não desfalecer. Então a ordem do Senhor naquele dia era que os discípulos chegassem do outro lado. E o Senhor vem falar para nós também que a gente precisa chegar do outro lado, chegar até o fim, ir até o fim. O segredo é levar Jesus dentro do barco nas nossas vidas. Ele tem que ser o centro, o principal, o único. Então o Senhor tem que ser o centro das nossas vidas. Ele tem que ser o único. Quando o Senhor Jesus está conosco, temos força necessária para ir até o fim. Então se a gente caminha com Jesus, a gente vai ter força para ir até o fim. Junto com o barco dos discípulos havia outros barcos. Então a palavra fala que ali havia outros barcos. Quando o barco de Jesus saiu ali do discípulo, tinha outro barco ali também. Mas quando a tempestade chegou, só ficou o barco dos discípulos. Os outros barcos voltaram para a margem. Mas a ordem de Jesus era que eles chegassem do outro lado. Então aqueles barcos, quando eles viram aquela tempestade, eles voltaram. Mas o barco dos discípulos, eles foram em frente, porque eles seguiram a ordem do Senhor, que era a ordem de chegar do outro lado. Na nossa vida, muitas das vezes é assim. Vivemos cercados de pessoas que nos acompanham, porém, quando a tempestade vem, eles se vão, não é verdade? Muitas das vezes, a gente vive uma vida, né, às vezes dentro da nossa própria casa, a nossa família, cercados, mas quando a gente está passando por um momento difícil, eles se vão. Mas a gente precisa confiar e crer em Jesus. Mas hoje nós temos Jesus no nosso barco, na nossa vida, e no momento certo ele age em nosso favor. Então a gente não precisa se preocupar com a situação, ficar tão preocupado com a situação que a gente tem vivido, né? A gente não pode desesperar, a gente precisa confiar que Jesus está conosco, que Jesus está no nosso barco, que ele, na hora certa, Jesus vai agir. Imagina a cena, o vento começou a soprar e os outros barcos começaram a voltar, pois ele sabia que vinha a tempestade. Então se a gente parar para imaginar essa cena, vendo aqueles outros barcos voltando, imagina o barco dos discípulos, eles também devem ter tido vontade de voltar, mas eles não voltaram, porque a ordem era chegar do outro lado, a ordem é ir até o fim. E assim a viagem segue, só que naquela tempestade não era uma tempestade comum. Em pouco tempo a situação começa a fugir do controle. As ondas são tão fortes e altas que começam a encher o barco. Então aquelas ondas, às vezes, tão fortes, tão altas, que começou a encher aquele barco. E cada um reage de uma maneira quando a tempestade chega. Uns com medo, outros fogem, outros se escondem, mas alguns enfrentam com coragem. E é isso que o Senhor tem falado para nós, que a gente precisa enfrentar as tempestades com coragem, ir em frente, não desistir. Mas a palavra de Deus nos ensina que precisamos nos alicerçar nossa fé. Mateus 7:25 diz: e caiu a chuva, transbordaram-se o rio, sopraram-se os ventos e deram contra o ímpeto, contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então a nossa fé tem que ser alicerçada na rocha, que é Jesus Cristo. Mas uma coisa é certa, Jesus nunca nos abandona, ele está sempre conosco. O Senhor permite que a tempestade venha sobre nossas vidas,
para nos fazer crescer, para que nós possamos colocar aos pés dele, que a gente possa colocar Jesus na frente, como centro, como único, que a gente possa estar fortalecido, mesmo passando por momentos difíceis, mesmo vivendo situações difíceis, o Senhor possa estar nos ajudando. As lutas, as dificuldades, nunca pode nos afastar da presença de Deus. Elas têm que nos aproximar dele. O Salmo 46:1 diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Ele que cuida de nós, Ele que nos socorre, Ele que nos mantém de pé, Ele que nos fortalece, Ele que cuida. Porque se a gente começar fraquejar, se a gente não começar a parar de buscar o Senhor, a gente vai ficar fraco. A gente precisa buscar o Senhor, mesmo nesse momento que a gente não tem ido até o templo, mas que a gente possa buscar o Senhor nos nossos lares, ter mais tempo de ler a palavra, de meditar na palavra, de ler um bom livro, que a gente possa orar mais, crer mais e confiar no Senhor. Jesus dá oportunidade para os discípulos de colocar a fé deles em ação. Ele também está dando oportunidade para nós colocar nossa fé em ação, com tudo que estamos vivendo. Então o Senhor está dando oportunidade, como Ele deu para aqueles discípulos, né? Quando veio aquela tempestade, eles podiam, né, ter falado para aquela tempestade acalmar, mas eles teve medo. E muitas das vezes a gente também tem vivido assim, com medo. A gente não põe a nossa fé em ação. E Mateus 17:20 diz: Pois em verdade vos digo, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, nada vos será impossível. Então imagina, fé tamanho de um grão de mostarda. O menor grão que existe é o de mostarda. Se a gente tiver uma fé deste tamanho, nada vos será impossível. O Senhor vem nos falar nesse dia: confia em mim, tenha fé. As lutas das tempestades podem estar balançando o seu barco, mas lembre-se de uma coisa: Jesus nunca nos abandona, nem por um segundo. Ele está sempre no nosso barco, Ele está sempre caminhando conosco, cuidando de nós. Jesus disse: passemos para o outro lado. Nessa palavra está o segredo da vitória. Nós temos a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Ele cumpre as suas promessas. Se nós temos as promessas de Deus nas nossas vidas, nós precisamos ler a palavra e ver qual é a promessa de Deus para nós, né? Para que a gente possa vencer, que a gente possa permanecer de pé. Se Ele diz que vamos chegar do outro lado, precisamos crer que vamos chegar. Não se deixe abalar. Creia que neste momento o Senhor está agindo em nosso favor. Tenha coragem, lute, posicione. Tenha atitude de um vencedor. Então o Senhor vem falar para nós que a gente precisa lutar, ter coragem, tomar posição, crer, confiar, não se deixar dispersar nesse momento, que a gente possa confiar no Senhor, que tudo que nós temos vivido, tudo que nós estamos vivendo, tudo vai passar, porque a gente precisa confiar no Senhor. Sabe qual foi o final dessa história? Eles chegaram do outro lado. Por isso eu termino a pregação com algumas perguntas. Como anda a sua relação com Jesus? Como tem andado a sua relação com Jesus? Você tem buscado o Senhor? Tem tido uma intimidade com Ele? Ele tem estado no seu barco? Eles têm estado no seu lar, na sua vida, nesse momento? Você tem buscado Ele? Tem lido a palavra? Tem meditado? Estabeleça um vínculo sólido e permanente com Jesus. Não espere a situação apertar para lançar aos pés de Jesus. Jesus não quer estar conosco apenas nos momentos pontuais da jornada. Ele quer compartilhar todos os momentos. Então Jesus, Ele quer estar conosco todos os momentos. Todos os momentos. Basta a gente confiar e buscar o Senhor. Faça de Jesus o capitão do seu barco,
pois com ele no barco, cuidando do leme, tudo irá bem. Vamos chegar do outro lado. Navegar até chegar a um porto seguro só depende de nós. Então Jesus estava dentro daquele barco, né? Cuidando, né, daqueles discípulos. E Jesus está dentro do nosso barco também, cuidando de nós. E a gente precisa crer que tudo que a gente tem vivido, tudo que a gente tem passado, a gente vai vencer. Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus, bondoso Pai, nesse momento, Pai, eu quero te colocar diante de Ti, Pai, as nossas vidas, vida de cada pessoa que está ouvindo esse áudio, Pai. Pai, eu te peço em nome de Jesus que Tu venha com a Tua mão poderosa, Pai. O Senhor venha repreender toda a tempestade, o Senhor venha repreender tudo que a gente tem vivido, tudo aquilo, Pai, que tem vindo querendo tirar o nosso sossego, querendo tirar a nossa paz, que o Senhor possa repreender na autoridade do nome de Jesus, Pai. Entrego essas vidas nas Tuas mãos, Pai. Entrego a vida da Tua igreja nas Tuas mãos. E ajuda-nos, ó Pai, fazer dos nossos lares uma igreja. Que nossos lares possam ser uma igreja nesse momento que a gente não possa ir até o templo. Que o Senhor possa estar nos fortalecendo. Que o Senhor possa nos dar sabedoria. Que o Senhor possa nos dar direção. Que a gente possa vencer esses momentos difíceis, Senhor. Porque nós acreditamos em Ti. E eu te peço nesse dia, Senhor, que o Senhor venha sobre as nossas vidas de uma maneira especial. O Senhor venha cuidar dessa cidade, o Senhor venha cuidar do Brasil, o Senhor venha cuidar do mundo, Pai. Pai, que o Senhor venha com a Tua mão poderosa, porque nós acreditamos em Ti, confiamos em Ti. Então o Senhor possa estar cuidando, Senhor, cuidando das nossas vidas nesse dia, Pai. Muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos porque nós cremos que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus, amém.